De todo o coração, um programa da Diocese de Caruaru para você. O programa de Páscoa, o programa de meditação da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A Igreja em seu lar. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo pascal. Este tempo bonito, cuja marca é a alegria. Alegria que nasce da fé, que brota da certeza de que Cristo ressuscitou. Esta é a marca do cristão. Nós temos todos um selo em nosso coração, em nossa fronte, uma marca em nossa alma. Cristo ressuscitou, esta é a nossa fé. Portanto, nesse programa de todo o coração, do terceiro domingo do tempo pascal, nós temos como evangelho a famosa página do evangelista São Lucas. É o capítulo 24 de Lucas, que nos fala a respeito da experiência de 2 discípulos depois da ressurreição. Diz o evangelista que, mais uma vez, primeiro dia da semana, isto é, o domingo. Recordemos o programa último, o programa passado. O cristão vive para o domingo. O domingo é o dia do cristão. O cristão vive, precisa da Eucaristia. Ele sobrevive não apenas com o pão de cada dia, o pão de todas as mesas, mas o cristão precisa do pão da Eucaristia. Sem este pão, que é o corpo de Cristo, nós não temos a vida em Deus, nos falta a graça de Deus e nós corremos o risco de perder a vida em Deus. Portanto, o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia da Eucaristia, é o dia do cristão. É o dia em que nosso Senhor se faz presente em nossa vida. Por isso esse desejo, essa fome, essa vontade de que chegue o domingo, não para que seja um dia de descanso, mas o dia do repouso em Deus. Pois bem, era o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Um desses discípulos se chamava Cleofas. O outro não tinha nome. Aquele que não tinha nome é exatamente aquele que nos representa, a mim, a você, a todos nós que tantas vezes caminhamos, que vagamos pela vida sem ter o sentido da fé, sem nos darmos conta ou sem nos apercebermos que Jesus Cristo caminha conosco, que Ele vai em nossa frente, ao nosso lado, em nossa retaguarda, que nosso Deus é um Deus que caminha conosco. Um Deus vivo, mas um Deus também presente em nossa vida e presente em nossa história. E Jesus é esse Deus que se aproxima e caminha conosco. O Papa Francisco muitas vezes tem sublinhado esse aspecto. Jesus, Cristo que caminha conosco, um Deus próximo de cada um de nós. Mas São Lucas diz que os discípulos estavam como que cegos e não o reconheciam. Isso também acontece em nossa vida, em momentos, em circunstâncias difíceis, mas sobretudo em circunstâncias também alegres, que a gente é capaz de comemorar, mas não somos capazes de reconhecer que aquela alegria, que aquela comemoração tem a sua origem em Deus. É fruto do amor de Deus. E Jesus, então, pergunta àqueles 2 o que é que eles iam conversando pelo caminho. E um deles, exatamente aquele que possui o nome, Cleofas, ele diz: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá nos últimos dias? Estavam desolados,
tristes. Notem bem, vejam, eles souberam através das mulheres que o túmulo estava vazio, mas não voltaram lá. Eles souberam pelas mulheres que Jesus havia ressuscitado como havia dito, conforme ele disse algumas vezes no Evangelho, na Sagrada Escritura, mas eles não creram. Nem voltaram ao túmulo vazio, nem creram na palavra das mulheres e dos discípulos. Mas é exatamente ali na proximidade de Jesus, quando Jesus reexplica a Sagrada Escritura. Mas vocês não lembram que o Filho de Deus deveria sofrer muito, padecer diante dos anciãos, dos chefes, e tudo isso para entrar na sua glória? E quando Jesus faz aquela síntese, aquele apanhado bíblico, começando de Moisés, das Escrituras, passando ponto a ponto da palavra de Deus, então eles dizem um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Olha, ter uma Bíblia em casa é muito importante, mas não apenas para estudo, para seu conhecimento. Ter a Bíblia é muito importante para que Deus nos fale. Quantas vezes a gente precisa de uma palavrinha de ânimo, de coragem, de incentivo? E tudo está aqui, na Sagrada Escritura. É ela, somente esta palavra, que faz arder o nosso coração, que preenche a nossa vida. Foi por isso que, certa vez, no Evangelho de João, no capítulo 6, quando os discípulos debandaram, alguns discípulos foram embora, Jesus também diz a eles: vós também quereis ir? E Pedro toma a iniciativa em responder: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, palavras que aquecem nosso coração, palavras que dão sentido à nossa vida, palavras que nos apontam para a eternidade. Como às vezes o nosso coração gélido, frio, pela falta de fé, pela falta de sentimentos, de compaixão, de amor ao próximo, precisamos dessa ternura da palavra que vem nos aquecer, que vem nos orientar. Então, na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois também contaram a sua história. Conte também, não deixe de dar o seu testemunho de vida, de ressurreição, de alegria, quando naquele momento mais difícil da sua vida, o Cristo caminhou com você, se aproximou, fez arder o seu coração, fez brilhar os seus olhos e deu sentido à sua vida. É isto. Faça a experiência de fé do Cristo ressuscitado e não deixe de contar a sua história, de dar o seu testemunho de fé. Nós vamos ficar agora com um intervalo. É rápido, já já voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. É preciso ter um norte, uma direção. E é essa direção espiritual que Padre Aloísio agora vai nos dar, não para Emaús, mas para Jerusalém do Alto. Muito obrigado, Dom José Rui, por poder me permitir participar também deste encontro de todo o coração. E a você que nos acompanha a cada encontro, como é importante perceber nossa caminhada espiritual e saber para onde nós estamos indo. Certamente, esse caminho espiritual muitas vezes nos leva a encontros inesperados com Deus, mas em dado momento pode nos levar a encontrar com a nossa decepção,
com a nossa frustração, com os sonhos que fomos criando e as expectativas frustradas. Assim aconteceu também com esses nossos irmãos a caminho de Emaús. Os discípulos que foram para Emaús resolveram deixar o grupo em Jerusalém e partir por um único motivo: porque estavam decepcionados. Quantos de nós, por algum motivo decepcionado, acabamos deixando de lado o caminho com os demais, deixamos de lado a igreja, deixamos de lado as pessoas que comunicam Deus, o padre, o bispo, por alguma decepção, a religiosa. Mas é preciso que nós tenhamos durante o caminho os nossos encontros com Deus. Os discípulos de Emaús, durante o caminho, entristecidos, comentavam, falavam tantas coisas. Pessoas decepcionadas falam às vezes até demais, porque elas transbordam da decepção que carregam. Na vida espiritual, a decepção é como soda cáustica, que vai corroendo a alma e o coração, que vai corroendo a alegria do coração. E a pessoa, quando vive uma decepção, ela não tem mais um olhar de vida ou de alegria para a realidade que se encontra. Os discípulos continuaram aquele caminho e Jesus se aproxima e eles não enxergam, não conhecem, porque é mais uma revelação pascal. Porém, o Senhor faz-lhes uma pergunta: o que aconteceu? Deus pergunta sempre a nós o que está acontecendo, o que aconteceu, o que estamos vivendo, para que Ele possa nos explicar, pela fé, o caminho que percorremos. A explicação que eles deram é que esperavam que o Messias, esperavam que o Cristo fosse aquele que iria lhes restituir poderes políticos ou qualquer outra forma. Contudo, Jesus lhes explica a partir da fé, não da história, não de outros meios, mas lhes explica a partir da palavra da Sagrada Escritura. Vejam, a palavra de Deus tem o poder de nos esclarecer os acontecimentos da nossa vida, mas tem também a graça de iluminar o nosso caminho. Cumpriu-se o salmo: tua palavra é luz no meu caminho. A palavra, o Cristo palavra que iluminou o caminho daqueles apóstolos, daqueles 2 de Emaús, que estavam voltando. E ao escutarem, começaram a perceber que o coração ardia, que o coração estava sendo mexido. Porque quando alguém nos evangeliza e nos fala do poder e a graça da ressurreição, o nosso coração exulta de alegria. Nosso coração volta a pulsar a vida de Deus e a vida em Deus. Mas, seguindo o caminho, Jesus parece ir mais adiante. E é interessante nessa hora. Os discípulos fazem uma simples oração dizendo: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Essa é uma oração profunda para já nos ensinar na vida espiritual que em momentos de decepção, momentos de angústia, de tristeza, é preciso rezar com a alma e o coração dizendo: fica conosco, Senhor, fica comigo, porque já está tarde, porque essa situação me pesa, fica comigo, Senhor. Um dos santos da igreja fez uma linda oração a partir desse texto, certamente. Fica, Senhor, comigo, porque a tua presença me é necessária. São Padre Pio. Mas vejam, depois do diálogo com Jesus e o pedido que ele permanecesse, acontece o outro momento de revelação, a fração do pão, a Eucaristia.
No momento eucarístico, o Senhor se revela e abre-lhe os olhos e o coração. E eles dizem, enquanto ele falava, nosso coração ardia. Aqueles discípulos que haviam abandonado o caminho, resolvem voltar agora cheios de ânimo, cheios de alegria, cheios das motivações agora, não mais de qualquer modo, mas da experiência feita. Na vida espiritual, quem encontra Deus, volta à realidade, volta a encontrar os seus, mas agora transformado, porque o coração se encheu da alegria, da paz, da presença do Senhor. Vejam que bonito. Ao retornarem, eles também comunicam aos outros que viram Jesus. Nesse episódio que vamos acompanhar no domingo, fala todo o itinerário da vida espiritual, de quem é conduzido espiritualmente, ou seja, quem vive uma direção espiritual. A cada encontro nosso, fazemos a experiência da direção espiritual. Então, lhes convido a, nesse tempo, sobretudo nesse tempo pascal, procurar encontrar Jesus. Ele se revela a nós. E certamente nós vamos descobrindo a sua presença quando percebemos algo acontecer no nosso coração. Mas também quando nossos olhos se abrem, como diziam os discípulos, nossos olhos se abriram. Aqui trata-se do olhar da fé que já falamos em outro momento. Os olhos que se abrem para Deus não são os olhos comuns, mas são os olhos interiores, ou seja, da alma, que se volta para Deus com todo o seu ser, com toda a sua alegria. Nos discípulos de Emaús descobrimos que na caminhada fazer o caminho sozinho é muito triste, é muito angustiante, mas a caminhada 2 a 2. Aqueles dois foram não somente sozinhos, mas eles foram também acompanhados. Eles e Jesus. E quando Jesus os leva a percorrer o caminho contando o que lhes acontece, algo transborda. Eles tiram do próprio coração aquilo que lhes causava angústia e dor e trazem para a novidade com os irmãos a alegria e a certeza que a fé lhes traz, a fé pascal. Meu irmão, minha irmã, busque encontrar o Senhor, conte-lhe as suas decepções e deixe Ele lhe explicar o caminho que deves percorrer a partir da palavra. Deus abençoe. Até mais. A palavra que arde em nosso coração é a mesma palavra que nós celebramos na Santa Missa e em todos os sacramentos, quando Deus nos fala diretamente ao nosso coração, para ardê-lo, para fazer com que ele se inflame de amor pelo próprio Deus. É isso agora que Padre Adriano Davi vai nos comentar a palavra na liturgia. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa De Todo o Coração. Agora é a nossa parte de liturgia. Conhecer um pouco a Sagrada Liturgia, mergulhar um pouco nesse mistério da nossa fé. Como Dom Rui acabou de falar, o Evangelho deste domingo fala justamente dos discípulos de Emaús. E realmente é uma catequese, é uma primeira catequese sobre a Eucaristia. E eles contaram tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. A narrativa de São Lucas, dos discípulos de Emaús, olhando liturgicamente, é uma catequese sobre a Eucaristia. Se a gente parar, ler, meditar, pensar bem, a comunidade primitiva basicamente está descrevendo a Eucaristia. Está descrevendo aquilo que a gente celebra, que nós iremos celebrar amanhã, no terceiro domingo da Páscoa, o que nós celebramos todos os domingos. Basicamente, a Eucaristia é a união de duas grandes mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia.
À mesa da palavra, o Senhor nos fala. À mesa da Eucaristia, esta mesma palavra se faz carne, se faz alimento e nos alimenta. Lógico, acompanhado de 2 ritos, os ritos iniciais e os ritos finais. A narrativa de São Lucas, dos discípulos de Emaús, os discípulos vão para Emaús tristes, abatidos, sem esperança, porque o Senhor morreu, porque o Senhor estava pregado na cruz. E é necessário Jesus entrar, fazer o caminho com eles, caminhar com eles. E o texto diz, e Jesus explicava as Escrituras, de Moisés aos profetas, os salmos, explicando o que deveria acontecer com o Messias e como ele iria ressuscitar no 3º dia. Veja, amados irmãos e irmãs, o que é esta passagem, senão a liturgia da palavra? A liturgia da palavra da missa, o Senhor nos explica as Escrituras. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor revela os seus mistérios. O Senhor revela a cada um de nós a sua vontade. Na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, na aclamação ao Evangelho, no próprio Evangelho e na homilia. A liturgia da palavra é um grande convite a gente sentar e ouvir Jesus. Sentar e compreender Jesus. Entender que é necessário que o mistério pascal também hoje aconteça na nossa vida. É necessário que Jesus também hoje morra e ressuscite. Mistério pascal este que nós estamos celebrando, tão bonito, no tempo da Páscoa. Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Vitória de Jesus, que é a nossa vitória. Morte de Jesus, que é a nossa morte. Então, sentar e ouvir é o primeiro passo. Sentar e ouvir é a primeira mesa que faz parte da Eucaristia. Depois, Jesus finge que vai adiante e espera o convite dos discípulos. Fica, Senhor, conosco. É tarde, a noite vem chegando, é perigoso continuar o caminho. Senta conosco, come conosco. E Jesus toma o pão, dá graças, parte e quando distribui, eles reconhecem, é Jesus vivo, ressuscitado. O que é esta passagem de São Lucas, senão a mesa da Eucaristia, onde Jesus novamente, todos os domingos, toma o pão, dá graças, parte este pão e distribui entre aqueles que são convidados. Ou seja, a Eucaristia que nos alimenta, é na Eucaristia, o pão partido, que a gente reconhece a força de Jesus vivo e ressuscitado. O que é esta Eucaristia, amados irmãos e irmãs, senão esta palavra que se fez carne? Senão a palavra que nós ouvimos, meditamos, proposta do Senhor, os conselhos do Senhor, as orientações do Senhor. O que é esta Eucaristia, senão esta palavra que se faz carne e deve se fazer carne na nossa vida? Por isso que ninguém se aproxima da Eucaristia, ninguém deve se aproximar da comunhão se primeiro não tem um coração aberto para ouvir a liturgia da palavra. Porque a Eucaristia é esta palavra. Jesus nos fala no Evangelho, Jesus nos convida à mudança de vida, Jesus nos convida ao perdão. A palavra que tem esta força sacramental de nos curar, de nos libertar, de nos transformar. Acolhendo primeiramente nos ouvidos esta palavra, nós podemos acolher na boca e no coração a Eucaristia que se faz carne. Amados irmãos e irmãs, a cada domingo é Páscoa. A cada domingo o Senhor vivo e ressuscitado se manifesta. Caminha conosco, entra na nossa estrada, entra na nossa vida, entra no nosso caminhar e nos ilumina e nos aquece o nosso coração com a sua palavra. Aquece a nossa vida com a sua palavra. E a gente reconhece que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, que Jesus caminha conosco ao partir do pão. É a liturgia da palavra que se faz carne. É o texto de São Lucas que nós iremos escutar amanhã no relato dos discípulos de Emaús, que se cumpre todos os domingos
a cada Eucaristia. Por isso, alguns conselhos. Quem vai ler? Aquele que vai ao ambão, que sobe ao lugar alto. Ambão significa isso, lugar alto, lugar da proclamação, lugar do anúncio do ressuscitado. Então, aquele que sobe ao ambão, aquele que vai proclamar a palavra, deve ir bem vestido, deve conhecer a leitura, compreender a leitura, deve ter lido antes, ter percebido quais são as nuances do texto, o que o texto fala, o que o texto diz, como o texto diz, para que esta leitura e esta proclamação alcance o maior número de corações possíveis. Se a gente não reza antes, se a gente não se prepara antes, se a gente não lê antes aquela leitura na qual nós somos convidados, aquela leitura que na escala da liturgia a gente já está escalado, a gente muitas vezes acaba sendo um empecilho para que esta leitura alcance os corações de tantas pessoas. Então você que lê, primeiramente agradeça a Deus pelo dom, agradeça ao Senhor pela oportunidade de ser instrumento, de ser voz na comunidade reunida, mas faça com o coração, faça bem feito, faça por inteiro aquela leitura que o Senhor te chama a proclamar. A liturgia da palavra, ela tem força, força sacramental, força de alcançar e tocar os corações. Quando a gente proclama por inteiro, bem proclamado, e essa leitura alcança os corações, ela tem força de transformar o coração do homem e da mulher de hoje. Um bom sábado, que a gente possa viver bem este tempo da Páscoa, reconhecendo Jesus que caminha conosco, que fala nas Escrituras e que parte o pão para cada um de nós, transformando a nossa vida numa verdadeira Páscoa, numa verdadeira passagem. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração amanhã. Celebração por inteiro, conhecendo, compreendendo que o Senhor nos fala na mesa da palavra e o Senhor nos alimenta na mesa da Eucaristia. Deus abençoe, abençoe você e sua família e até o próximo sábado. Eu quero agradecer de coração a sua audiência e a sua participação neste programa, o programa de todo o coração. Um programa, como dizia no início, na abertura, da Diocese de Caruaru, para você, para a sua família, para o seu crescimento espiritual, a partir da meditação da Palavra de Deus, do direcionamento espiritual e da Sagrada Liturgia. Quero não apenas agradecer, mas também convidá-los, sobretudo as famílias. Você que é marido, esposo, a senhora que é esposa, que é mulher, mãe, nós teremos na Diocese um encontro de espiritualidade conjugal, exatamente no dia 6 de maio, com o padre José Eduardo, um padre muito bom, um grande doutor lá de São Paulo, de Osasco, que estará conosco neste dia para ajudar as famílias a viverem a sua fé e, consequentemente, a vida familiar, a vida matrimonial, que é difícil. Nós precisamos da graça de Deus, mas também precisamos do apoio da Igreja. Não perca, é especial. Padre José Eduardo de São Paulo, aqui em Caruaru, no dia 6 de maio. Um grande abraço fraterno, as melhores e mais abundantes bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar.